Fala pessoal, tudo bem? Espero que sim, hein? Como é que está essa quarentena? Todos em casa? Maravilha. Mais um pouquinho nós já vamos estar nos encontrando para nossas aulas presenciais, para as nossas aulas práticas. Vamos lá mais um pouquinho, tá bom? Então vamos lá. Hoje, dando sequência à nossa disciplina de esporte e atividade física para necessidades especiais, hoje nós vamos ter um foco um pouquinho diferente. Hoje nossa aula é um pouco mais leve, no sentido de que não teremos tantas definições, tantos termos, tantos conceitos. Nós não vamos abordar uma deficiência em geral. Hoje o nosso foco, pessoal, é algumas modalidades paradesportivas que eu tenho certeza absoluta que 99% de vocês nem conheciam. Essas modalidades vão ser para pessoas com deficiência física e visual, ou seja, modalidades para pessoas que nós já estudamos suas deficiências, tá bom? É, a ideia aqui não é que a gente se aprofunde em nenhuma dessas modalidades, porque são muitas, então não vamos ficar aqui decorando regras, não é essa a ideia. É assim que a gente conheça esse vasto universo do paradesporto, de modalidades que estão buscando o seu desenvolvimento e que estão tentando chegar nos Jogos Paralímpicos. O movimento do paradesporto no mundo ele tende a crescer cada vez mais com a inclusão da pessoa com deficiência na sociedade, com suas buscas pelos seus direitos. Então nós vamos apenas aqui conhecer um pouco mais sobre isso. E lembrando que um vídeo, uma imagem, vale muito mais às vezes do que eu ficar descrevendo e falando e falando. Então eu vou trazer algumas curiosidades sobre as modalidades e eu peço que ao final da aula vocês entrem nos links que eu disponibilizei no penúltimo slide e assistam os vídeos. E se o link do vídeo não for o suficiente, assista mais vídeos. Hoje, com a facilidade do YouTube, basta vocês colocarem o nome da modalidade que vai aparecer uma infinidade de vídeos sobre aquele esporte, tá bom? Então recomendo que vocês todas as modalidades, é claro, mas as que te mais interessarem, as que vocês mais sentirem prazer, vontade de conhecer, pesquisem mais sobre elas. E quando nós voltarmos para nossas aulas presenciais, nós vamos falar um pouquinho mais sobre elas e vivenciar algumas delas. Essa é a melhor parte, né? Então vamos dar início? Eu vou começar, pessoal, se vocês me permitem, pela modalidade que foi criada aqui no Brasil, tá? Existem, na verdade, várias divergências sobre sua criação. Eu já falei para vocês sobre isso em outras modalidades. Existe o handball praticado aqui no Brasil, que é próximo ao que é praticado na Europa, mas ainda assim cada um tem uma herança e um surgimento diferente. Até esse pode ser um dos bons motivos dessa modalidade ainda não ser paralímpica. Lembrando, como nós já conversamos, um esporte para ele ser paralímpico é um movimento, é um período de desenvolvimento até que a modalidade consiga chegar a participar de uns Jogos Paralímpicos. O handball está na busca disso, tá? Então é uma modalidade super interessante, é praticada por pessoas com deficiência física, tá? E na origem brasileira, né, ela surgiu aqui no estado do Paraná, inclusive, tá, pessoal? Isso é uma curiosidade legal para vocês. O professor Décio Calegari foi um dos fundadores, criadores dessa modalidade. O professor Décio Calegari, além de ser uma pessoa muito engajada no movimento paralímpico, é uma pessoa que era muito engajada com o handball. Então ele uniu as duas coisas que ele mais gostava. Então ele lá em Maringá criou o esporte. E aqui eu peço mais uma vez a licença de vocês para fazer uma breve homenagem ao professor Décio Calegari, que infelizmente veio a falecer no começo desse ano. Tá? O professor Décio Calegari é uma referência no paradesporto brasileiro e mundial. Ele não só desenvolveu o handball a cadeira de rodas, mas ele era responsável por várias modalidades no Brasil, inclusive sobre a Petra. Lembro da Petra que nós já conversamos, vamos falar mais. Vocês viram a cadeira que a Lorena pratica? Então ele era o coordenador da Petra no Brasil. Foi uma pessoa que me deu uma oportunidade profissional muito grande, sempre confiou no meu trabalho, acreditava no meu potencial desde muito novo, desde enquanto eu era estagiário. E então fica aqui a nossa lembrança, talvez seja a forma de eu conseguir fazer uma breve lembrança sobre o professor Décio Calegari, que é um nome super importante no movimento paralímpico e vai estar sempre marcado na história do movimento paradesportivo e paralímpico brasileiro, tá bom? O professor Décio, inclusive, escreveu esse livro, Handebol na Cadeira de Rodas, que é o livro que conta todas as regras da modalidade, o surgimento.
tenho ele em mãos e vou levar para vocês em sala de aula quem tiver mais interesse, tá bom? Fica aqui a dica, quem gosta de handball, por que não trabalhar com handball adaptado, né? Nós teremos a possibilidade de ter essas cadeiras, nós vamos falar das cadeiras lá na faculdade, então fica aqui a dica, ok? Então quem comanda a Associação Brasileira de Handball em Cadeira de Rodas, a Abracar, é quem comanda o handball em cadeira de rodas no Brasil, né? É a confederação que organiza as competições, que regula a seleção, que elabora todas as regras e regulamentos, tá bom? Como toda modalidade paralímpica ou paradesportiva, tem a questão da classificação funcional. Lembram do rugby em cadeira de rodas que tinha os pontos? Muito bem, não é diferente aqui. Aqui a diferença é que vai de 1 até 4,5. Obviamente, 1 pessoas com maior comprometimento e 4,5 pessoas com menor comprometimento. O legal do handball em cadeira de rodas é que pessoas com um comprometimento bem leve podem participar junto com pessoas com maior comprometimento, o que torna o esporte bem misto, bem misturado, e todos são importantes, ok? Nós vamos falar um pouquinho mais sobre a pontuação em quadra, que é uma situação bem importante, mas mais importante que isso é quando estamos falando de campeonatos internacionais. Por enquanto segue-se essa ideia dos 18 pontos, e cada jogador, assim como é no rugby, tem um cartãozinho, né, sua carteirinha, que você tem que demonstrar e aplicar para os árbitros, para eles poderem saber de fato quem você é, e a questão de você estar usando ou não algum tipo de faixa, aparelho protético, porque nós vamos ver daqui a pouquinho é permitido. Tem uma série de regras, a cadeira tem uns máximos e uns mínimos, né? Toda modalidade paradesportiva que envolva cadeira de rodas, é importantíssimo nós nos atentarmos às questões das regras referentes às dimensões das cadeiras. O que pode, o que não pode, a altura de banco, isso é importantíssimo a gente estar sabendo. Para você ter uma ideia, então são 2 slides destinados só a isso, né? A questão de pontuação, de cadeira, onde pode ficar o pé, a questão do pneu preto, a questão de próteses e órteses que podem ou não podem estar usando, depende da pontuação, se usar a cadeira maior ou menor. Então isso é bem importante da gente estar ciente dos máximos e mínimos e dimensões de uma cadeira de rodas, tá? Afinal de contas, a cadeira é uma extensão do corpo do atleta, né? Então temos que cuidar muito bem dos nossos materiais esportivos, e da cadeira não é diferente. Algumas regrinhas interessantes, mas lembre-se que segue muito próximo da ideologia do handball convencional. Modalidade essa, a disciplina que vocês terão comigo no segundo semestre, né? Então daqui a pouco nós vamos ver o handball. Então eu não vou me atentar muito às regras do handball cadeira de rodas, porque nós vamos ainda estudar as regras do handball convencional, e depois, no momento oportuno, nós voltaremos a discutir um pouco o handball em cadeira de rodas, ok? O que é interessante a gente saber é que existem 2 modalidades dentro do handebol em cadeira de rodas: o HCR7 e o HCR4. Tá? Elas foram criadas pensando na questão da disseminação da modalidade. Vocês já vão entender um pouquinho melhor sobre isso. Vamos ver cada uma delas? Primeiro, o HCR7. Tá? O HCR7, como o nome já diz, handebol em cadeira de rodas, com 7 jogadores. Tá? Então, geralmente é jogado em quadras de 40 por 20, como é exigido na Federação Internacional, que é basicamente uma quadra de handebol de salão, handebol convencional. O jogo é disputado em 2 períodos de 30 minutos. Tá? Então, a somatória, isso aqui é importantíssimo, a somatória dos 7 jogadores não pode passar de 18 pontos, ou seja, a somatória dos 7 jogadores em quadra, somando a pontuação lá, 1, 1,5, 4, 3, não pode passar de 18 pontos. Tá ok? Essa é a modalidade mais praticada no mundo. Porém, como vocês sabem, e eu sempre bato nessa tecla, encontrar atletas com deficiência para praticar o esporte nem sempre é muito fácil. Conseguir cadeiras esportivas, muito menos, porque é caro. Pensando em desenvolver a modalidade, eles criaram competições então do HCR7 para 7 jogadores e o HCR4, que eu acredito que vocês já possam imaginar nessa altura do campeonato, que são o handebol cadeira de rodas praticado por 4 atletas, sendo 1 goleiro e 3 de linha. Lembrando que no HCR7 são 6 de linha e 1 no gol, como é o handebol convencional, tá? E o HCR4, então, nós temos 1 goleiro e 3 jogadores de linha, e a somatória dos 4 jogadores não pode passar de 14 pontos. Então, foi uma sacada bem interessante da Confederação Brasileira, da Associação Nacional, que pensou em desenvolver a modalidade, em criar o gosto, desenvolver atletas. Por que não diminuir um pouquinho a quantidade de jogadores, né? Você diminui gastos de viagem, gastos de material, gastos de atleta, e consequentemente você já consegue competir.
né? É muito mais fácil você ter 4 jogadores do que 7. Na verdade, né? A gente fala em 7, mas numa competição você não vai com 7 atletas nem com 4 atletas, você vai sempre com mais atletas. Então, pensando nisso, a importância de reduzir para desenvolver. Alguns links bem interessantes, vejam os vídeos, tá? Entendam um pouquinho mais sobre a modalidade. Dando sequência, nós vamos entrar num grupo de modalidades paradesportivas, são duas na verdade, que elas mesclam a pessoa com e a pessoa sem deficiência, o que eu acho apaixonante, eu acho isso muito legal, você poder mesclar pessoas sem e com deficiência competindo junto. Nós vamos ver mais pra frente a questão dos cegos que competem em modalidades onde você pode ter o guia, mas aqui são modalidades de deficiência física, como por exemplo a dança esportiva em cadeira de rodas. Senhoras e senhores, é uma modalidade super interessante que vem buscando o seu lugar ao sol. É praticada por pessoas com deficiência física, cadeirantes. Elas podem praticar entre elas, como vocês podem ver na imagem, né? Pode ser sozinho, individual, ou pode ser misto, pessoas com e pessoas sem deficiência. Muito legal, tá? Existe uma série de regrinhas, né? Um pouco do histórico dela, onde ela surgiu, como desenvolveu. É a modalidade que está lutando muito para ser paralímpica. Nesse processo, a cada ciclo paralímpico, as modalidades mostram seu desenvolvimento para tentar entrar nos Jogos. E essa vez a dança ficou por muito pouco de entrar nos Jogos Paralímpicos. Inclusive o IPC, que é o International Paralympic Committee, que é o Comitê Paralímpico Nacional, gosta muito da modalidade e cuida da modalidade, né? É uma das responsáveis por desenvolver a modalidade ao redor do mundo. Então ela está se desenvolvendo para que um dia consiga chegar a ser uma modalidade paralímpica. No Brasil nós temos a Confederação Brasileira de Dança Cadeira de Rodas, que é quem organiza todos os eventos. Muito legal e muito bem organizada. Até me surpreendeu quando eu fui atrás, tentar conhecer mais há uns anos atrás, e é muito organizada, tá bom? Nós temos uma série de regras, né, sobre as danças, como acontecem, inclusive sobre os estilos musicais, tá? Então esse material já está no estúdio para vocês já podem dar uma olhada nele, quem quiser. Tem explicação aqui, mas com mais clareza, sempre no material, inclusive para quem quiser assistir os vídeos, né, também explicam muito, e entrar no site da Confederação Brasileira de Dança Cadeira de Rodas, tá bom? Dando sequência na modalidade que trabalha uma pessoa com essa deficiência juntos, nós vamos entrar aqui no Wheelchair Rugby League. Ah, professor, mas nós já não estudamos o rugby em cadeira de rodas? Quase isso. Essa aqui é uma outra modalidade, pessoal, que surgiu de uma outra liga de rugby convencional, que é a Rugby League, né? Uma competição um pouquinho diferente. E eles criaram a Wheelchair Rugby League, ou seja, a Liga de Rugby em cadeira de rodas. Ela segue muito mais, aqui sim, muito mais as regras do rugby que nós conhecemos, a questão de não jogar a bola para frente e tal. Como vocês podem ver na imagem, a bola é aquela bola oval, que é aquela jogada no rugby convencional, né? E aqui temos as questões da deficiência física, só deficiente físico pode jogar. Tem os graus e a pontuação, e nós temos também pessoas sem deficiência, ou seja, o time pode jogar com 2 atletas sem deficiência, legal isso, né? Então 2 atletas podem jogar e não tem nenhuma deficiência, ou seja, eu, você, qualquer um pode jogar, muito legal. Pretendemos trabalhar com essa modalidade na faculdade para que todos possam vivenciar. Então aqui algumas regrinhas, né? O uso da bola do rugby, a bola não só pode ser passada para trás, então no rugby convencional a bola não pode ser jogada para frente, segue aqui a mesma ideia, né? Cada equipe mantém a posse dos 6 tackles. O que seriam esses tackles? O tackle é a única forma de... são etiquetas que vocês podem ver nas imagens, que é a única forma que o atleta tem de parar o outro atleta. Você não pode segurar, puxar. Você, para parar o atleta, você tem que puxar um desses tackles, que fica grudado no corpo dos atletas. Tá? Essa regra é bem interessante. E, de novo, que é muita regra, muito específico, não é só em 1 minuto de slide que eu consegui explicar para vocês. Né? Então assistam os vídeos e quando nós tivermos a prática, vocês poderão também entender melhor, ok? Então aqui nós temos, aí sim, né, o Wheelchair Rugby League é muito mais próximo do rugby convencional, eles têm que passar para fazer o try, mesma ideia, podem observar nas pernas dos atletas e no ombro os adesivos que eles têm que os atletas adversários tentam tirar, então muito interessante, né? Dando sequência, nós temos o golfe adaptado, modalidade que também não é paralímpica, está buscando, mas se o golfe já é uma modalidade cara por si só, né, olimpicamente falando, imagina no movimento paralímpico, né? Então é caro, não é barato, mas é um esporte muito interessante.
As regras são as mesmas do golfe convencional, né, onde o objetivo é sempre fazer o buraco com menos quantidade de tacada possível, simples assim, apenas para pessoas com deficiência física. E nós temos algo bem interessante que é essa cadeira aqui, pessoal. É uma cadeira um pouquinho mais cara, especializada, específica para o golfe, onde ela consegue deixar o atleta praticamente em pé. Então, para um paraplégico, né, conseguir ficar nessa posição é muito interessante. É uma cadeira, como eu falei, um pouquinho mais cara, ela tem que ser importada, não tem no Brasil, mas ela faz um processo bem interessante. Então, o atleta. E aí, né, nós temos a questão da cadeira e a vantagem, né? Essas pessoas competem com as mesmas pessoas com deficiência física na cadeira normal, né? Então, aqui é importante a gente realçar a questão do material, né, da cadeira de rodas no caso. É uma cadeira bem interessante, tem uns vídeos bem bacanas no YouTube. Assistam que vocês vão entender, tá bom? E obviamente também o golfe também tem a questão da amputação. Pessoas que jogam com prótese e não sentaram em cadeira de rodas é uma outra classe, competem daí separados, ok? Dando sequência, agora nós vamos entrar em duas modalidades que são bem interessantes, mas não tanto pelos seus aspectos competitivos, porque ainda não existem tantas competições oficiais. Mas nós temos o surf adaptado como uma das modalidades mais interessantes, pensando no quesito de inclusão. Então, o surf adaptado pode ser praticado por todos. E a gente bate muito nossa tecla, inclusive na disciplina de recreação e lazer, que nós falamos muito sobre a importância, né, das práticas esportivas em contato com a natureza, em contato com a água, com a praia, com o mar. Então o surf ele vem muito aí na questão do lazer, né? Então é muito importante para pessoas com deficiência no geral competirem, participarem, treinarem, se divertirem. Em nível competitivo, geralmente são pessoas com deficiência física, com próteses ou membros superiores amputados, é o mais comum, mas nós temos muita questão da participação, da diversão, né? Principalmente a deficiência intelectual, com síndrome de Down, que nós vamos estudar mais para frente, mas aqui é muito mais na questão da participação, da diversão. Também temos alguns vídeos bem interessantes, assistam. E no mesmo conceito do surf, até inclusive de ideologia, de grupos, nós temos o skate. O skate também é uma modalidade muito praticada por pessoas com todos os tipos de deficiência. É uma modalidade que ainda está se desenvolvendo em critérios competitivos, né, questão de regra, classes funcionais. Nós não temos isso ainda bem delimitado. Mas nós temos muitas pessoas que praticam, inclusive nós temos vários vídeos na internet de pessoas que usam como meio de transporte o próprio skate, geralmente pessoas com amputação em membros inferiores, né? E que andam com o braço. No quesito inclusão, nós temos várias adaptações para que as pessoas pratiquem o skate. O skate é muito divertido. As crianças adoram qualquer tipo de modalidade, de atividade física que envolvam roller, skate, patinete, né? Então, e isso ajuda muito no desenvolvimento motor da criança. Nós estamos estudando o skate em modalidade nos esportes recreacionais e a importância do skate para o desenvolvimento motor, de equilíbrio, de coordenação, de força da criança, né? Imagina então para a pessoa com deficiência o quão importante pode ser isso. Legal, né? Então o surf e o skate entram nesse critério de modalidades paradesportivas de inclusão, muito mais do que competição. Dando sequência, nós temos os paradesportos de neve. Meus amigos, nós temos sim. É óbvio, como vocês podem imaginar, no Brasil nós não somos nenhuma potência nos esportes de neve, nem no Olímpico e nem no Paralímpico. Muito embora estamos começando a conquistar bons resultados. No Brasil tem a CBDN, que é a Confederação Brasileira de Desportos na Neve, que comanda os esportes olímpicos e paralímpicos. Tá? Nós temos duas modalidades paradesportivas de neve que são praticadas ao redor do mundo e nós vamos rapidamente passar por elas aqui. O primeiro delas é o para-snowboard. Tá? O para-snowboard, como se pode imaginar, o snowboard, pessoas com deficiência física, pessoas com paraplegia ou com amputações de membros inferiores e superiores. Aí tem as classes funcionais, eles competem em suas classes. Tem as modalidades basicamente de manobras radicais e a principal que é aquela de descida, quem desce em maior velocidade passando por obstáculos. Né? Algo bem interessante é que no Brasil o treinamento geralmente ocorre lá em Gramado, na Snowland. Quem já teve a oportunidade de conhecer, é um parque de gelo, de neve, né? Um parque que reproduz montanhas de neve, de gelo, tem a questão da patinação artística também no gelo. Então é um local onde tem o treinamento. É claro que não é o ideal, porque lá é um local para visitação,
né? Não para competição de treinamento, mas consegue se realizar sim treinamento e competição lá. Assim como para esqui cross country, né? Que é uma modalidade onde a pessoa também tem que percorrer um espaço grande, como se fosse uma corrida, uma maratona, na neve. Né? Então os paraplégicos sentam nessa cadeira e os amputados de membros inferiores ou superiores competem em esquis. Tá? Então eles têm que sair correndo, né, por um determinado percurso na neve, dependendo do espaço, com descidas, subidas, com os aclives e declives, bem interessante também. Tá? E no Brasil, como nós não temos montanhas de neve para treinar, o treinamento pode ser feito com esses patinetes. Tá? Então, ano retrasado, eu fiz um curso pelo Comitê Paralímpico Brasileiro e é muito interessante como o pessoal faz o treinamento no Brasil, tá? Utilizando esses patins, desses rollers. E não é muito fácil não se acostumar com ele, mas os técnicos, os professores recomendaram que e afirmaram que a partir do momento que você se adapta a esse material, você consegue se adaptar na neve. Inclusive existem competições nacionais com esses materiais na pista, tá? Pensando realmente em desenvolver a modalidade no Brasil, uma iniciativa bem interessante, tá bom? E para finalizar, não menos importante, o xadrez para cego. A única modalidade para cegos aqui que nós vamos trazer, o xadrez para cegos, há uns anos atrás também era regida, organizada pela Confederação Brasileira de Desportos para Deficientes Visuais, pela CBDV. Todavia, como eles não tinham muito apoio, eles resolveram montar a sua própria confederação, que é a FBXDV. Basicamente, pessoal, o xadrez para cego é jogado com duas pessoas, obviamente, com dois tabuleiros, tá? Então, em vez de um tabuleiro, são usados dois e cada jogador precisa reproduzir no seu a jogada anunciada pelo adversário. Ou seja, imagine aqui, eu jogando contra você, tá? Meu tabuleiro e seu tabuleiro. Na hora que eu falar a movimentação da peça, então o jogador cavalo da A2 para A5, por exemplo. Né? Eu vou mover e você vai mover também no teu tabuleiro. Tá? Então eu falo, eu jogo e você também joga. Interessante saber que no tabuleiro tem o braille, né, para as pessoas acompanharem. E é assim, ó, com as pecinhas presas ao tabuleiro para que ela não caia na hora de você mover. Então o atleta cego do xadrez, ele joga o xadrez tateando o tabuleiro. Tá? É um esporte muito interessante, muito legal. Nós temos atletas da minha equipe de baixa visão de futebol que também jogam o xadrez. É um esporte muito legal, muito interessante, que ajuda muito na questão do raciocínio. Imagina para uma pessoa cega, imagina você não conseguir ver. Ou melhor, eles veem apenas com o tato. Né? Essa é basicamente a regra do xadrez adaptado ou do xadrez para deficientes visuais. Segue um monte de link para vocês assistirem os vídeos. O último link é da Confederação Brasileira de Rugby em Cadeira de Rodas. Entrem lá para acompanhar. Tá? E é isso. Tá? Então nós demos hoje uma passadinha por um monte de modalidade paradesportiva, era importante, mas a aula está ficando um pouquinho extensa, a gente precisa encerrar. E nós veremos boa parte dessas modalidades na prática, nós vamos vivenciá-las. Mas desde já, assistam vídeos, vejam fotos, leiam regras, para que a gente possa ir aprofundando cada vez mais. Tá bom, pessoal? Muitíssimo obrigado pela atenção. Nos vemos ao final dessa crise, mas teremos sempre momentos aqui à distância, tá bom? Grande abraço a todos. Tchau, tchau.